E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Crônicas de um Despertar, Meu Retorno Além, do médium Abel Glasser, do Espírito Afonso. Nós estamos na página 126, né? E agora o Afonso já está na colônia espiritual Alvorada Nova, e ele está sendo acompanhado por uma enfermeira de nome Linda. E ela está explicando para ele que o que ele entende por tempo, porque ele acha que faz muito tempo que a Linda está dando atenção para ele, e que se ela tiver que fazer outra coisa, que ela vá atrás, não fique se preocupando com ele. Mas que não. Que o objetivo dela é dar toda a atenção ao Afonso para que ele possa se preparar para executar novas tarefas em Alvorada Nova. E ela explicou para ele que a contagem de tempo para eles lá não tem nada a ver com o nosso daqui, de ser cronometrado, hora, minuto, segundo, dia, mês, ano. Que lá são por objetivos a serem alcançados. Tipo assim, ó Linda, você vai lá, né, dá todo o apoio para o Espírito Afonso e completa essa tarefa de deixar ele preparado para começar a trabalhar com a gente. Então, ela vai ter essa tarefa, não existe um tempo, você tem 2 meses para preparar ele, não. Pode passar anos, é o objetivo dela, tá bom? Muito bem. Então nós estamos na página 126. Gostaria de fazer um pedido especial para vocês. Vão lá, façam parte do nosso canal, né? Curtam o vídeo e compartilhem o máximo que vocês puderem para que mais gente conheça essa nossa querida doutrina, que é a doutrina dos Espíritos, tá bom? Vamos continuar a leitura? Então, assim, vamos lá. A Linda está explicando para ele. A partir do ponto em que passamos a ocupar funções em Alvorada Nova, já estamos preparados a cultivar esse binômio ao qual fiz referências, né? Para que contar o tempo se não perdemos compromissos? Muito bem. Aí agora o Afonso responde para ela. Bem, analisando dessa forma, seria mesmo inútil. Havendo disciplina e responsabilidade e uma cota diária possível a ser atingida, o trabalhador pode seguir o seu rumo naturalmente, sem o controle dos ponteiros de um relógio. Tenho ainda uma dúvida. Do jeito que as coisas foram colocadas, parece-me que todo trabalhador é perfeito. Ele tem atributos que o transformam num ser distante dos equívocos e dos erros. Não é verdade. O que o deixou surpreso é o fato de termos alguns atributos de forma mais constante do que os encarnados têm. As mesmas regras que são estabelecidas aqui podem sê-lo na crosta terrestre, embora na mentalidade haja também dificuldade no cumprimento das metas, porque a consciência, o equilíbrio e o senso moral dos seres não estão ainda em um patamar que permita certas situações, como por exemplo, não ter a rigidez de um relógio a controlar os passos. Nós, habitantes e trabalhadores de uma colônia espiritual, cometemos equívocos, e quando somos corrigidos por aqueles que espiritualmente estão mais evoluídos que nós, aprendemos com os nossos erros e progredimos mais um degrau em nossa longa caminhada. O que ele quer dizer? O que ela quis dizer aqui, gente? O ser humano, os humanos, eles precisam ter o relógio para ele cumprir uma jornada diária, para cumprir uma determinada tarefa. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual eles não precisam cronometrar o tempo. Eles têm a tarefa sem precisar cronometrar. Ao mesmo tempo, quando ocorre, evidentemente, que eles erram, ela fala. Só que quando vem um espírito superior
que os corrige é mais um aprendizado que faz com que eles evoluam espiritualmente. Então, se algum espírito evoluído vem e chama a atenção, corrige o erro, o espírito não fica magoado, o espírito não fica bravo porque chamaram a atenção. Pelo contrário, eles estão aprendendo mais e percebem que é mais um degrau que eles sobem na evolução espiritual. Aí Afonso responde: se não há rigidez no controle de tempo, significa que você é minha enfermeira particular? Eu falei: em absoluto. Aliás, não sou sua enfermeira, mas da casa de repouso. Esse conceito individualista que trazemos do plano material tende também a cair quando passamos a perceber que o interesse coletivo está acima de nossos desejos pessoais. Interessa a todos desta colônia a sua recuperação e o seu aprendizado. Tenho certeza que cada habitante de Alvorada Nova, se soubesse, ficaria muito feliz em vê-lo acordado e ensaiando os primeiros passos. Para mim é muito difícil entender essa filosofia de vida. Disponho-me, no entanto, a aprendê-la e conhecê-la melhor. Você irá ensinar-me? Essa não é minha função, mas com certeza outros companheiros o farão. Não desanime, Afonso, pois o verdadeiro despertar ainda está por vir. Ficamos mais algum tempo juntos até que Linda deixou-me no quarto, prometendo voltar em breve para continuarmos a sequência de reabilitação pela qual deveria submeter-me. Gente, bem claro aqui, Afonso, ele já devia estar numa posição boa em Alvorada Nova. Ele estava retornando para Alvorada Nova. E ela menciona aqui que todos os habitantes e companheiros de Alvorada Nova querem que o Afonso tenha um verdadeiro despertar que ainda está por vir. Então, na realidade, a Linda, ela não está lá para ensiná-lo, ela está para reabilitá-lo, quer dizer, o corpo perispiritual dele ainda precisa de alguns acertos, tá bom? Outros espíritos superiores estarão encarregados de ensiná-lo, novos ensinamentos, tá bom? Descobriu aos poucos que o despertar da consciência é algo muito complexo e que independe do mero desejo individual de colher informações do tipo quem somos e para onde vamos. Trata-se de um processo que envolve essencialmente a vivência de determinadas situações. Devemos unir os conceitos teóricos que aprendemos em leituras ou palestras com a vontade clara e determinada de experimentar e agir dentro desses princípios cristãos. Assim fazendo, conseguimos evoluir e com isso despertar a consciência. Levei muito tempo até alcançar tal grau de esclarecimento, e essa parte da minha vida, em Alvorada Nova, após o meu desencarne, merece ser narrada. Gente, presta bem atenção. Ele estava estudando, estava fazendo palestras, ouvindo palestras, e isso não bastava. Evidentemente que esse renascimento dele dependia da evolução moral dele. E isso é muito cobrado. Você como espírito não consegue esconder. Você como espírito não tem como esconder a tua evolução moral. Você só evolui na sua consciência, né? Esse despertar da consciência que eles estão falando aqui, você só alcança se evoluir moral espiritualmente. A parte espiritual cobra a gente, cobra muito. E você precisa ter merecimento, né? Mergulhado na ânsia de conhecer tudo o que me volteava e ampliar meus horizontes, em algum tempo estava caminhando pelo quarto com o auxílio fraterno de Linda. Logo após, obtive autorização para dar caminhadas do lado externo da casa de repouso e passei a vivenciar
maior contato com a natureza e os belos campos floridos da cidade espiritual. Não demorei a aceitar que estava em outro plano de vida, ou seja, havia despertado para outra dimensão, longe do mundo físico e dos meus familiares. Estava tranquilo e não me sentia angustiado por estar distante daquele que considerava ser o meu verdadeiro habitat. Afinal, havia sofrido muito quando desencarnara e justamente o fato de negar o óbvio conduzira-me ao estado de miserabilidade emocional que enfrentei ao longo de vários anos. Além disso, cultivava a esperança de que poderia rever minha família no momento que achasse necessário. Esse foi o meu primeiro engano. Então, para você rever tua família no plano espiritual, você precisa se dedicar às tarefas, evoluir moral e espiritualmente e ter esse despertar da consciência. Você precisa merecer. Assim, isso sim, gente, é a verdadeira meritocracia. Não essa meritocracia que falam por aqui, né, na nossa terra aqui. Aqui nós somos muito injustos para ser meritocratas. Nas moradas espirituais, lá sim você pode ter a confiança na meritocracia, porque você só vai estar no patamar que você tiver merecimento. Tá? Continuando. Tinha muitas dúvidas, como creio ser natural a todos aqueles que, como eu, não tinham contato consciente com o espiritismo ou pelo menos não aceitavam a vida espiritual. Enquanto estive encarnado, sempre neguei a continuidade da existência do ser após a morte e de até mesmo o meu desencarne fora objeto de recusa em minha mente. Vocês lembram, né? Acompanharam todos os vídeos em que o tempo todo ele negava a morte dele, ele não acreditava. Enquanto refletia, caminhando pelas mansas alamedas da colônia, acompanhado pelo contínuo brilho colorífico da enorme estrela da Praça Central, tinha vontade de obter dados relativos ao meu futuro, isto é, o que aconteceria comigo dali em diante. O processo pelo qual estava passando era de franco amadurecimento espiritual e conduzia-me, como já fiz referência, ao despertar da consciência. Apesar disso, não estava ainda familiarizado com o dom da paciência, ainda que muitos amigos que começava a formar dissessem-me que nada era feito fora do seu devido tempo em Alvorada Nova. Cada situação e cada experiência somente seriam possíveis quando o espírito estivesse apto a vivenciá-las, ou seja, ter o mérito de conseguir. Continuava internado no hospital e mantinha contato diário com integrantes da coordenadoria de programas. Aqui, gente, ele vai começar a explicar um pouco da hierarquia dentro de Alvorada. Todo o local, toda e qualquer colônia, existe uma hierarquia, né? Porque senão vira bagunça, gente. Tá? Então existe sim hierarquia, mas tudo por mérito espiritual. Tá? Então ele falou agora que ele continuava internado no hospital e mantinha contato diário com a coordenadoria de programas. Minha mente estava em atividade contínua, especialmente triturando as memórias que me afloravam dia após dia. Quer dizer, nós já falamos muito no curso do Livro dos Espíritos. Depois do desencarne, depois que você passa, que você sai do terra a terra, que o seu espírito volta para a realidade dos mundos espirituais, a sua memória espiritual vai voltando pouco a pouco e vai se abrindo um leque na sua frente, tá? De tudo aquilo que você passou, tá bom? Reencarnações anteriores, todas as experiências que você teve até então como espírito.
Então aqui ele fala: triturando as memórias que me afloravam dia após dia. Recuperado, passei a integrar um grupo de estudos durante as tardes no Centro de Aprendizado da Luz Divina. Éramos 10 companheiros que recebiam instruções e palestras proferidas por habitantes mais experientes da cidade espiritual. Todos naquele agrupamento tínhamos o mesmo nível de visão e de conhecimento. Passei a ampliar meus estudos e ter ao mesmo tempo a noção de que era muito ignorante no tocante à maioria dos assuntos colocados em debate. Quase nada sabia a respeito das leis universais que regem a nossa vida. Admito que isso irritou-me bastante, pois ainda carregava comigo o orgulho de um empresário bem-sucedido, que por todos era reverenciado e jamais seria considerado inculto no plano material. É verdade que meus orientadores e também meus companheiros de estudos jamais fizeram qualquer menção a esse meu latente estado de falta de saber. Olha que coisa maravilhosa, gente. Você vê que ele ainda tinha aquele egoísmo dele, de como ele vivia na crosta terrestre. Que na crosta terrestre jamais admitiriam que ele era inculto, apesar que ele fala aqui que nenhum espírito jamais fez menção a essa falta dele de saber, dele ser inculto, né? Mas que ele percebia isso daí, né? Ele tinha uma autocrítica, que ele sabia que ele tinha muito a aprender mediante as palestras que lhe eram dadas nesse grupo. Ele não entendia, ele não tinha a faixa de entendimento necessária. Quando me senti seguro em alguns conceitos, passei a opinar em nossos encontros a respeito do que entendia das lições auferidas. A princípio, ainda com uma opinião equivocada, minhas observações não geravam unanimidade no meu grupo, mas, ao contrário, suscitavam polêmica. O debate, entretanto, sob mediação do orientador que conduzia as palestras, era fraterno e positivo. Quer dizer, ele expressava as opiniões que ele tinha, as opiniões não eram unânimes, geravam polêmicas. Entretanto, o mediador, que era o palestrante, conduzia de uma maneira fraterna e positiva. Olha que diferença de quando a gente expõe as nossas ideias aqui no planeta Terra. Muitas vezes a gente expõe nossas ideias aqui e eles caem de pau na gente, simplesmente pelo fato de não concordar com a opinião do outro. Eles nos criticam. E assim, eu falo de uma maneira geral, viu, gente? Eu sou assim também, né? Eu também falho, eu sou um ser humano. Então eu estou dizendo que, como aqui ainda a gente tem muito a evoluir, eu estou chamando a atenção para isso, né? Lá, quando existe um debate, quando existe alguma coisa, é de maneira fraterna e positiva. Por quê? Porque sempre a gente entra num grau de ensinamento espiritual e que a gente tenta evoluir moral e espiritualmente. Mas eu não vou brigar com o meu irmão por causa disso. Eu vou tentar entender aquilo que está sendo transmitido, né? Eu não vou debater. Posso até debater, mas de uma maneira fraternal, não criticando o nosso irmão, entendeu? A partir daí, ingressei naquilo que chamei de fase da responsabilidade, isto é, já detinha conceitos suficientes para repensar o meu primitivo comportamento. Comecei então a lutar contra as minhas más tendências, especialmente o orgulho que me impedia de aceitar as ideias de meus companheiros do grupo ao longo dos debates que travávamos. Era muito difícil, embora eu tivesse plena consciência de que estava ali justamente para isso, aprender e mudar. Gente, outra coisa que a gente está observando, nos mundos espirituais existe sim espíritos inferiores
que lutam ainda contra as más tendências de cada um. Então, mas se vai falar, não, mas nos mundos espirituais todo mundo é mais evoluído. Não. Nós estagiamos em mundos transitórios. Alvorada Nova é um mundo transitório. A partir do momento em que ele adquirir certos conceitos espirituais, melhorar moral espiritualmente, que ele começar a ter funções mais completas, que ele puder avançar, ele vai sair de Alvorada Nova e vai para novos mundos. Pode ser até que ele volte a reencarnar. Mas por enquanto ele está num mundo transitório que chama Alvorada Nova. E sim, ele está tomando consciência de que ele é um espírito inferior e que ainda ele briga com as más tendências dele. Então isso, gente, não impede dele ter uma boa vida espiritual. Mas são as coisas terrenas, são as coisas, esses defeitos, essas más tendências, ele trouxe do planeta Terra, da vida dele, quando ele estava encarnado, né? Não conseguiria expressar-me em termos numéricos, razão pela qual não sei quanto tempo passou até que eu tivesse sido chamado à Coordenadoria Geral para o encontro com o assessor do dirigente de Alvorada Nova. Um pouco temeroso, mas determinado a não faltar, compareci na data estipulada. Muito bem. Nós estamos na página 131. Vamos parar por aqui. Aqui, depois, no próximo capítulo, ele vai ser recebido por um dos mentores da Coordenadoria Geral. Você vê que ele não sabia precisar quanto tempo passou que ele ficou nesse estágio para aprender até ser chamado na Coordenadoria Geral para um encontro com um dos dirigentes. Então é isso, minha gente. Até o próximo vídeo e até a próxima. Até mais.